Clara sempre foi uma amiga próxima e uma pintora excepcional. Desde que a conheci, fiquei fascinada por sua habilidade de capturar a essência das pessoas em suas pinturas. Cada pincelada parecia contar uma história, e suas obras eram tão realistas que quase podiam ser confundidas com fotografias. Quando meu primeiro aniversário de casamento se aproximou, pensei que um retrato meu e do meu marido, usando nossos trajes de casamento, seria o presente perfeito. Clara ficou entusiasmada com a ideia e aceitou a encomenda sem hesitar. Concordamos em um preço total de $700, com um depósito inicial de $300, e eu mal podia esperar para ver o resultado final. Para garantir que Clara tivesse todas as referências necessárias, passei uma tarde inteira selecionando as melhores fotos do nosso casamento. Escolhi imagens que mostravam não apenas nossos trajes, mas também a felicidade e o amor que sentimos naquele dia especial. Clara me assegurou que capturaria cada detalhe com precisão, e eu confiei plenamente em sua habilidade. A expectativa crescia a cada dia, e eu imaginava como seria ver aquele momento tão importante eternizado em uma obra de arte. A ideia de ter uma pintura feita por uma amiga talentosa tornava o presente ainda mais significativo. Enquanto Clara trabalhava na pintura, eu não conseguia conter minha empolgação. Compartilhei a novidade com alguns amigos, que também estavam ansiosos para ver o resultado. Clara me enviava atualizações ocasionais, mostrando pequenos trechos da obra, e cada imagem parecia promissora. Eu sabia que estava prestes a receber algo verdadeiramente especial. No entanto, por mais que eu confiasse em Clara, não poderia prever o choque que sentiria ao ver a pintura finalizada. A expectativa e a confiança que eu tinha em sua habilidade tornariam a revelação ainda mais impactante, desencadeando uma série de eventos que mudariam nossa amizade para sempre. Finalmente, o dia chegou. Clara me convidou para seu estúdio para ver a pintura finalizada. Entrei no espaço com o coração acelerado, ansiosa para ver como ela havia capturado aquele momento tão especial. Clara estava sorridente, mas havia algo em seu olhar que me deixou um pouco inquieta. Ela puxou o pano que cobria a pintura, revelando a obra de arte. Meu marido estava retratado de forma impecável, exatamente como eu esperava. Mas quando meus olhos se voltaram para minha imagem, senti um frio na espinha. A mulher na pintura não era eu. Na tela, eu estava representada de uma maneira que me deixou completamente desconfortável. Meus seios estavam exageradamente grandes, algo que não correspondia à minha realidade. Meu vestido de noiva, que era elegante e recatado, foi transformado em algo revelador, com uma fenda profunda que mostrava minhas pernas de forma provocativa. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Nenhuma das fotos que eu havia fornecido a Clara mostrava algo remotamente parecido com aquilo. Senti uma mistura de raiva e decepção. Como Clara, uma amiga tão próxima, poderia me retratar de uma maneira tão distorcida e sexualizada? Imediatamente, confrontei Clara sobre a pintura. Disse a ela que não pagaria o restante do valor e que ela precisava consertar a obra ou poderia ficar com ela. Clara ficou visivelmente abalada e defensiva. Ela argumentou que havia feito algumas melhorias artísticas para realçar a beleza da pintura, mas para mim, aquilo era inaceitável. A discussão rapidamente se intensificou, e Clara começou a chorar, acusando-me de ser ingrata e mesquinha. Saí do estúdio sentindo-me traída e confusa. A notícia da nossa briga logo se espalhou entre nossos amigos, dividindo opiniões e deixando-me ainda mais perturbada. A pintura, que deveria ser um símbolo de amor e celebração, havia se transformado em um catalisador de conflito e desconfiança. A situação rapidamente se tornou o assunto principal entre nossos amigos. Alguns deles, que conheciam Clara há tanto tempo quanto eu, ficaram chocados com minha reação. Eles argumentaram que Clara era uma artista talentosa e que talvez eu estivesse exagerando. Ela só queria realçar a beleza da pintura, diziam. Outros, no entanto, ficaram do meu lado, compreendendo meu desconforto e apoiando minha decisão de não pagar pelo trabalho que me deixou tão desconcertada. A divisão de opiniões criou uma tensão palpável em nosso círculo social, e cada encontro se transformava em um campo minado de debates e acusações veladas. A cada dia que passava, sentia-me mais isolada. As mensagens de apoio que recebi inicialmente começaram a rarear, e alguns amigos até evitaram falar comigo. Clara, por sua vez, parecia estar ganhando simpatia de muitos, que viam suas lágrimas e sua frustração como prova de sua inocência.
Eu me perguntava se estava sendo injusta, mas cada vez que olhava para a pintura, sentia a mesma repulsa e desconforto. A obra, que deveria ser um símbolo de amor e celebração, havia se transformado em um lembrete constante de traição e desrespeito. Em meio a essa turbulência, comecei a questionar tudo. Será que Clara realmente acreditava que estava fazendo algo bom? Ou havia algo mais por trás daquela decisão artística tão controversa? A dúvida corroía minha mente, e a necessidade de entender o que realmente havia acontecido tornou-se insuportável. Decidi que precisava de respostas. Não podia deixar que essa situação destruísse amizades e criasse um abismo entre mim e Clara sem ao menos tentar descobrir a verdade. Foi então que resolvi investigar mais a fundo, determinada a encontrar uma explicação para aquele comportamento tão fora do comum de uma amiga que eu sempre considerei tão próxima. Determinada a descobrir a verdade, decidi fazer uma visita surpresa ao estúdio de Clara. Cheguei sem avisar, esperando pegá-la em um momento de honestidade. Quando entrei, encontrei Clara sentada em sua mesa, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela segurava uma carta nas mãos, e ao me ver, tentou esconder rapidamente. Insisti para que ela me mostrasse a carta, e após alguma resistência, ela finalmente cedeu. O conteúdo da carta era perturbador, ameaças anônimas exigindo que Clara alterasse a pintura de acordo com especificações grotescas. Se ela não obedecesse, algo terrível aconteceria com sua família. Fiquei horrorizada ao ler aquelas palavras. Clara explicou que, nos últimos meses, vinha recebendo essas ameaças e que, temendo pela segurança de sua família, sentiu-se obrigada a seguir as instruções. Ela estava desesperada e não sabia a quem recorrer. A revelação me deixou atônita. Como alguém poderia ser tão cruel a ponto de manipular uma artista talentosa e destruir uma amizade tão profunda? Clara me mostrou outras cartas que havia recebido, todas com o mesmo tom ameaçador e exigências absurdas. A situação era muito mais complexa do que eu poderia imaginar. Decidimos investigar juntas quem poderia estar por trás dessas ameaças. Após algumas semanas de pesquisa e conversas discretas, descobrimos que o culpado era um antigo colega de Clara, um pintor invejoso e ressentido por seu sucesso. Ele queria arruinar sua reputação e destruir suas amizades, e encontrou na nossa encomenda a oportunidade perfeita para isso. Confrontamos o culpado e o denunciamos às autoridades, que rapidamente tomaram as medidas necessárias para garantir a segurança de Clara e sua família. A verdade finalmente veio à tona, e com ela, a possibilidade de reconstruir nossa amizade e reparar os danos causados por essa trama maliciosa. Com o verdadeiro culpado exposto e a segurança de Clara garantida, ela finalmente pôde se concentrar em refazer a pintura. Desta vez, Clara se dedicou com ainda mais paixão e cuidado, determinada a capturar a verdadeira essência do nosso casamento. Quando ela me mostrou a nova obra, fiquei emocionada. A pintura era simplesmente deslumbrante, refletindo não apenas nossa aparência, mas também a profundidade de nosso amor e a alegria daquele dia especial. Clara conseguiu transformar a dor e a confusão em algo belo e significativo. A nova pintura rapidamente se tornou um símbolo de resiliência e superação. Quando nossos amigos viram a obra finalizada, muitos ficaram impressionados com a beleza e a emoção que ela transmitia. A história por trás da pintura também se espalhou, e Clara ganhou ainda mais reconhecimento por sua integridade e talento. A revelação das ameaças e a coragem de Clara em enfrentar a situação tocaram a todos, e aqueles que antes duvidavam de mim passaram a entender a gravidade do que havia acontecido. A pintura não era apenas uma representação de um momento especial, mas também um testemunho de nossa amizade e da força que encontramos juntas para superar a adversidade. Com o tempo, a pintura se tornou uma peça central em nossa casa, um lembrete constante de que, mesmo nas situações mais difíceis, a verdade e a amizade prevalecem. Clara e eu continuamos a apoiar uma a outra, e nossa amizade se fortaleceu ainda mais. A experiência nos ensinou a importância de confiar e lutar pelo que é certo, mesmo quando tudo parece estar contra nós. A história da pintura misteriosa e da coragem de Clara inspirou muitos, e ela passou a ser vista não apenas como uma artista talentosa, mas também como uma mulher de grande coragem e integridade. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.